Querida irmã, caro irmão, que acompanha com frequência as reflexões do nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, boas-vindas neste dia 19 de abril de 2023, quarta-feira, segunda semana da Páscoa. Fizemos a caminhada quaresmal e vivemos um momento de luz, de vida, de esperança com a ressurreição, e agora estamos na caminhada do nosso compromisso cristão. Escolhemos para a nossa reflexão do dia de hoje o texto do Evangelho que nos é proposto, o Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 16 a 21. O capítulo 3 do Evangelho de João é muito denso nas posições antitéticas ou nas antíteses. Amar, odiar, viver na luz ou viver na treva, fazer o bem ou fazer o mal, acolher ou rejeitar, e assim por diante. Essas posições antitéticas, elas revelam sempre a dimensão da liberdade humana, ou seja, das opções que se tem. Porque alguém pode amar ou pode odiar, alguém pode acolher ou pode rejeitar. Então, dentro dessa questão, não só nesse capítulo 3, mas especialmente toda a obra joanina, trabalha dentro da dimensão da condicionalidade, ou seja, da responsabilidade de quem toma determinadas atitudes. O versículo 16, que é o começo, o primeiro versículo da leitura de hoje do Evangelho, diz assim: Deus amou de tal forma o mundo que decidiu enviar seu Filho unigênito para salvar o mundo. Isso é importante. Deus manda, depois de patriarcas, profetas, matriarcas, mensageiros, videntes, decidiu mandar também o seu Filho. Toda essa teologia de João, nós a encontramos, digamos assim, dentro de uma perspectiva, como diz Paulo na carta aos Gálatas, da redenção da humanidade, não da condenação. Por isso Paulo diz, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus decidiu enviar seu Filho, gerado por uma mulher sob a lei, ou seja, dentro da história humana, na perfeita condição humana. Teríamos aí também a carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 11. Então, nesse capítulo 3 do Evangelho de São João, está essa dimensão. E o que nos cabe refletir hoje é a razão pela qual Deus manda seu Filho. Deus manda seu Filho para redimir, para perdoar, para resgatar. É um gesto de compaixão, é um gesto de solidariedade, é um gesto de hospitalidade que Deus faz em seu Filho Jesus para a humanidade, quase como o bom samaritano no Evangelho de Lucas. Então, nesse aspecto, digamos assim, Deus não enviou seu Filho para morrer na cruz, como, infelizmente, tem gente que fala isso. Deus enviou seu Filho para redimir a humanidade. Quem coloca o Filho de Deus na cruz foram, historicamente, os anciãos, os escribas, os sumos sacerdotes e etc., as autoridades do seu tempo. Se quiséssemos fazer uma hermenêutica bem rápida, o capítulo 6 do sermão aos Hebreus, ou da carta aos Hebreus, vai dizer que quem peca continua condenando e crucificando o Filho de Deus, porque crucifica os seus filhos, os seus irmãos, nesse aspecto. E temos então as três parábolas, ou seja, a mesma parábola traduzida de três formas no Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas, da parábola dos vinhateiros homicidas, que já prefiguradamente está no capítulo 5 do profeta Isaías. Então, esse aspecto, digamos assim, da dimensão da redenção e do envio do Filho, é de fato uma proposta que Deus faz para que seu Filho seja acolhido e para que quem acolhe esse Filho possa crer no Pai e, crendo também no Pai, possa crer no amor, na justiça, na verdade e caminhar na luz. O tema do segundo capítulo da primeira carta de São João. Então, isso é muito importante como reflexão do dia de hoje. Esse caminhar na luz, caminhar na verdade, caminhar na justiça, vivendo inclusive, mesmo no período agora pós-pascal,
a proposta, digamos assim, da campanha da fraternidade. Dai-lhes vós mesmos de comer, ou seja, participar dessa atitude do filho na transformação das relações humanas, na construção de uma sociedade nova que viva a luz, a justiça, a dignidade e não o ódio, o desamor, a violência e a guerra. Disso todos nós somos responsáveis, porque às vezes em dimensão maior ou em dimensão menor, vivemos muitas vezes essa tensão, essa duplicidade de comportamento. E João continua dizendo: quem peca odeia a luz. Quem peca odeia o filho. Se odeia o filho, consequentemente, odeia também o pai. E aí, odeia o seu irmão que está ao lado. Então, a proposta de hoje é crer. Creia, firme, forte, solidamente, para que sua vida seja um trilhar no caminho da justiça, da hospitalidade, da solidariedade, da libertação, proposta pascal de fato.